Estamos de volta aqui com roda de entrevista, hoje conversando sobre organizações sociais com o procurador do Estado, Rafael Arruda. Interrompi a colega Karine Pinheiro na saída para o intervalo, por favor, Karine. Do ponto de vista jurídico, né? O que é uma organização social? Qual que é o papel dela? Bom, organização social, antes de mais nada, é uma entidade privada filantrópica. Isso é importante ter presente. Antes de ser OS, é necessário que haja ali no terreno uma pessoa jurídica de direito privado que atua sem finalidade lucrativa, ou seja, sem fins econômicos. São, portanto, entidades filantrópicas. Essa entidade privada filantrópica, caso queira celebrar ajuste de parceria com o poder público, contrato de gestão, por exemplo, deve, previamente, obter do poder público um título jurídico. Qual título jurídico? O título jurídico de organização social. Então, isso é importante deixar claro que, antes de ser OS, o que nós temos aqui é uma entidade privada que atua sem finalidade lucrativa. Como é que ela consegue Qual seria o interesse jurídico? de uma empresa em participar, em prestar um serviço sem ter lucro? Essa, Karine, é a pergunta a que todos se fazem. Os meus alunos fazem essa pergunta, colegas de trabalho, familiares, todo mundo quer saber. O que é que leva alguém, entidade privada, a buscar sua qualificação com o poder público e celebrar contrato de gestão? É importante deixar remarcado que isso aqui é o ambiente do terceiro setor. Ou seja, isso aqui não é espaço para empresas, isso aqui não pode ser espaço para traficâncias, corrupção, desvio de finalidade. O que se busca nesse programa de parceria são entidades devotadas ao interesse público. Antes de mais nada, é isso que se persegue. Bom, mas o que é que leva, então, pessoas a constituírem lá a sua associação ou fundação, por exemplo, e pleitearem a qualificação junto ao poder público? Bom, antes de mais nada, o interesse de servir ao bem comum. Esse é o móvel principal nesse modelo de gestão. As pessoas acham que tem uma dificuldade. Porque, assim, quando o senhor diz isso, o discurso realmente é um discurso que a gente gosta de ouvir, que a gente gostaria de acreditar com facilidade nessa questão de que as pessoas têm realmente o interesse de ajudar a sociedade, de ajudar, mas a gente, eu acho que está tão surrado ultimamente com corrupção e com tantas coisas, que as pessoas têm uma dificuldade danada de conseguir aceitar isso de uma maneira tranquila, né? De você falar assim, realmente essa pessoa vai lá fazer de graça. Com certeza. É compreensível isso tudo porque a corrupção é hoje um grave problema no país. Mas o fato é que, nos termos da lei, por imposição formal, não pode, por parte do privado, haver qualquer distribuição de sobras, não há distribuição de lucros, de excedentes financeiros, nada disso. Aquela verba pública, quando transferida a um parceiro privado, permanece verba pública e ela tem uma destinação, ser utilizada na execução do contrato de gestão. Quem controla isso? Esse controle é feito designadamente pelo poder público e é algo inafastável, é algo imprescindível. Procurador, no caso das escolas, eu gostaria de entender o seguinte, por exemplo, a contratação, a OAS, ela pode contratar, ela pode ter pessoas no seu quadro lá, do ponto de vista da contratação baseada na CLT? Como é que funciona isso? Sim, mas antes disso, só quero terminar o que eu estava explicando aqui com relação a esse tema, que é realmente um tema que intriga todo mundo. O que é que leva alguém a constituir sua entidade? O que é importante deixar claro é isso. Controle nessa política pública é central para o seu sucesso. Portanto, a atuação dos órgãos de controle interno e externo mostram-se decisivos para que, como eu falei, não haja desvio de finalidade, não haja nessa relação com o poder público relações comprometedoras de cunhadismo, compadrio, corrupção, traficância, desvio de recursos. Daí a importância do controle para que esse programa de parceria avance e dê certo. Desvios acontecem tanto no âmbito do poder público quanto no setor privado. Aliás, muito tem se falado hoje em corrupção privada, razão pela qual editou-se a União e o Estado, por conseguinte,
editaram leis anticorrupções empresariais. E percebam que, por exemplo, os mecanismos de integridade corporativa, mecanismos de compliance, hoje se mostram cada vez mais importantes. Por quê? Porque a corrupção é um problema no país, tanto pública quanto privada. Bom, e agora passando à questão formulada. O parceiro privado, quando assume a gestão de um equipamento público escolar, vai receber do poder público servidores. É o Instituto da Cessão de Servidor. Uhum. É um dos mecanismos de fomento público. Para além disso, a organização social, ela contrata no mercado empregados. Empregados para apoio administrativo e, no caso da educação, professores, que sim, serão contratados pelo regime contratual privado, regime da consolidação das leis do trabalho, CLT. Agora, procurador, os manifestantes, quando começaram essa manifestação pelas ruas da cidade, falavam justamente o seguinte, que isso poderia ser, por exemplo, a questão do fim do concurso público, né? Que hoje é, sem dúvida, uma peneira para se contratar bons profissionais. É o fim do concurso público nessa área? Essa é uma questão central e muito relevante. Afirmo que não se trata do fim do concurso público. E é importante dizer também que nesse modelo de gestão compartilhada da coisa pública, não há uma precarização da função pública. Não se trata aqui de precarização do magistério público. Então, a figura do docente, professor público, ocupante de cargo de provimento efetivo, né, o profissional do magistério público, esse sempre continuará a existir. Daí a importância do concurso público, que, claro, não com a frequência esperada, mas o concurso público continuará a haver. Por quê? Porque em matéria de fomento público na área educacional, é importantíssima a figura do professor público para conferir à coisa um timbre de estatalidade. Mas por que timbre de estatalidade? Porque é princípio constitucional estabelecido lá no artigo 206, inciso 6º, a gestão democrática do ensino público. Como é que eu tenho gestão democrática do ensino público? A partir da participação da comunidade escolar. Quais atores? Pais e alunos, professores, servidores, comunidade em geral. São atores essenciais para que haja uma gestão democrática. E o professor é um elemento central. Mas as escolas elas terão professores privados e professores do Estado? Sim, então continuando. O professor público é central para que haja gestão democrática do ensino público. E no interior da escola pública, administrada ou gerida por um privado, conviverão, portanto, os dois regimes. Como administrar essas duas carreiras? O professor oriundo do magistério público e aquele professor empregado, contratado. Bom, como conciliar? São regimes distintos. Um segue o regime estatutário e o outro o regime contratual, seletista. Eles convivem, eles têm de conviver. Procurador, isso já acontece em outros estados, isso já acontece na área da saúde aqui no estado, em que, no mesmo ambiente, convivem sujeitos submetidos a regimes distintos. O grande mérito disso tudo é permitir a atuação sinergética de ambos os atores, em que um adota a experiência do outro, um replica as práticas boas que o outro adota e por aí afora. Ambos têm de conviver. Procurador, eu já vi professores que estão preocupados, por exemplo, com a questão de perda de direitos, né? Alguns até já disseram que a conquista, por exemplo, do piso salarial nacional para a categoria foi uma conquista e tal. Eles estão preocupados, estão apreensivos. Há possibilidade da perda de direitos desses profissionais com esse novo regime de implantação? Isso não procede. E eu vou explicar por que é que não procede. A Lei Estadual 13.909, de 2001, é hoje o Estatuto do Magistério Público no Estado de Goiás. É a lei que consagra direitos, garantias, vantagens e prerrogativas ao profissional do magistério público, ao professor público. Quando eu tenho um modelo de gestão compartilhada da coisa pública, o que eu tenho em relação ao professor público é apenas a sua cessão para o parceiro privado.
Ou seja, o que muda é que o professor vai atuar no interior de um equipamento escolar administrado por privado. O resto permanece como está, ou seja, ele é remunerado pelos cofres públicos. A Lei 13.909 Por falar de em 2001, remuneração, pode melhorar a questão de remuneração para os professores? a lei pode, eu já vou dizer como. A lei, o Estatuto do Magistério continua a incidir sobre a sua esfera profissional, ou seja, direitos, vantagens, garantias, prerrogativas, tudo está preservado, porque não há mudança de regime jurídico. Isso é importante ficar claro, né? Com relação à melhoria remuneratória, se pode haver ou não, pode haver, e isso está contemplado em lei. A nossa lei estadual de OS, a lei estadual 15.503 de 2005, quando disciplina a cessão de servidor público para organizações sociais, estabelece que pode haver o pagamento de vantagem pecuniária associada ao desempenho de produtividade. Pagamento este a ser feito pelo parceiro privado, pela organização social. Explico. Ele recebe o salário do governo, mas tem a possibilidade de ganhar um a mais, um adicional, uma gratificação. Exatamente, vinculado à produtividade. E isto não sou eu que está falando, isso está previsto em lei. Não há dúvidas, previsto em lei. Então eu dou um exemplo. O contrato de gestão fixa metas para o parceiro privado. Metas de qualidade, metas quantitativas. Então, para que haja um incentivo a que aqueles profissionais que estão ali possam, emparceirados, contribuir para o alcance das metas, é que a lei então previu o pagamento desse adicional associado à produtividade. Mas esse professor será cobrado? O professor será cobrado e tem de ser cobrado, né? Afinal de contas, trata-se de serviço público que sequer seja de qualidade. Então, o professor será cobrado, tanto o público quanto o privado, com relação à assiduidade, com relação à pontualidade, com relação ao planejamento escolar, né? São todas exigências legítimas e que têm de ser feitas. Porque o que interessa aqui é uma coisa só, é o resultado final, educação pública que apresente qualidade. Procurador, qual é o organograma da escola? Em que pé a OS vai funcionar? Ela vai chegar lá e ela vai, por exemplo, ela vai substituir o diretor? O que vai acontecer dentro de cada escola? Porque cada escola vai ter uma OS diferente, não é isso? Sim. Na verdade, serão grupos de escolas que terão a gestão compartilhada com organizações sociais. Como se fossem lotes, né? O que temos aqui em andamento no Estado é um processo de gestão compartilhada para a administração de 23 unidades escolares da macro-região que envolve a Subsecretaria Regional de Anápolis. Esse é o que temos no primeiro momento. Com relação ao papel, aos limites de atuação do parceiro privado, da organização social, o que é importante deixar claro é que a atividade de gestão pedagógica ela pode ser compreendida sob dois aspectos. A atividade pedagógica numa fase de planejamento e a atividade pedagógica numa fase de execução. É importante deixar bastante claro que o planejamento escolar, os planos escolares, as diretrizes curriculares, isso tudo diz respeito a planejamento da administração pública. E por se tratar de planejamento, é atividade exclusiva de Estado, indelegável. Então, quem cuida disso é a administração pública. No caso, o órgão central, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte. Então, isso permanece no âmbito da mais pura privatividade estatal. Não há delegação. Mas então, o que compete ao parceiro privado? Compete ao parceiro privado executar aquela vontade da administração. Compete à organização social cumprir o programa escolar, cumprir o planejamento ditado pela administração, cumprir o currículo escolar. Então, esse é o papel do parceiro privado. Eu gosto de dar um exemplo para deixar bem claro, deixar bem didático isso que eu estou dizendo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação fixa um currículo mínimo obrigatório. E lá no artigo 26, a LDB diz ainda que, para além daquele currículo mínimo obrigatório, né, que se trata de uma base nacional comum,
na parte diversificada do currículo, a partir da 5ª série, será incluído o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna. Bom, isso é política pública. Qual será a língua estrangeira moderna a ser ministrada no interior daquela escola? É algo que se situa na esfera de decisão da organização social? Se vai ministrar o inglês, o francês, o espanhol, o italiano ou o alemão? Absolutamente, porque isso é política pública. Logo, sendo política pública, isto é gestado, isso é editado pelo órgão central, Secretaria de Educação. Então, isso deixa claro que o privado pode, por um lado, interferir na elaboração da política pública, dar sugestões de aprimoramento, aperfeiçoamento. O que é importante deixar claro é que ele não dita. Isso é atividade de Estado. Procurador, a gente vai ter que fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com roda de entrevista, tirando todas as suas dúvidas sobre organização social e o contrato de gestão com as escolas públicas. Nós estamos de volta já já, não sai daí não.